Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje a gente trata de um tema sensível e relevante no âmbito do direito do consumidor e da saúde suplementar: a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde de procedimentos de emergência realizados durante cirurgias estéticas. Você sabia que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que mesmo quando uma cirurgia é eletiva, particular e com finalidade estética, a operadora de plano de saúde deve custear os atendimentos de emergência que ocorram durante o procedimento? Foi o que decidiu recentemente a terceira turma da Corte ao julgar o caso de uma paciente que precisou arcar com os custos de um hemograma e de uma transfusão de sangue após complicações durante uma cirurgia plástica. Mas o que configura juridicamente um atendimento de emergência? O que dizem a lei dos planos de saúde e as resoluções da ANS? E qual o papel do STJ na proteção dos direitos dos consumidores em casos como esse? Para entender melhor os fundamentos dessa decisão e os impactos práticos dela para pacientes, operadoras e profissionais de saúde, eu converso agora com um advogado especialista em direito do consumidor e vice-presidente da Fundação de Assistência Judiciária da OAB-DF, Roberto Almeida Milhavaca. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Obrigado, Tiago. Obrigado a todas as pessoas que estão aqui assistindo, ouvindo a gente. É muito importante trazer essa informação para todas as pessoas que são usuários de planos de saúde, né? As pessoas que realmente precisam, as pessoas que pagam ali mensalmente ali, os planos de saúde. Então, é muito importante a gente estar aqui hoje. Eu queria agradecer o Tiago, queria agradecer a Rádio STJ, agradecer a todos pelo espaço aberto aqui para que a gente possa levar uma informação que possa ajudar essas pessoas aí daqui para frente. Para começar, vamos situar aqui primeiro o nosso ouvinte. Qual foi a controvérsia central analisada aí pelo STJ nesse caso, envolvendo plano de saúde e cirurgia estética? Olha, Tiago, é o seguinte, a questão toda a ser discutida era se o plano de saúde ele deveria arcar com despesas de emergência que surgiram durante uma cirurgia plástica particular. E essa cirurgia ela tinha um caráter meramente estético. No caso aí da decisão, a paciente ela precisou de um hemograma e transfusão de sangue devido a complicações de uma cirurgia eletiva. O ponto central aí, respondendo a sua pergunta, ele foi que, mesmo sem uma cobertura para cirurgia estética, o plano de saúde ele deveria custear intercorrências médicas urgentes. Era essa a questão. O cerne da questão era saber se, após a cirurgia, que houve complicações, se havia cobertura para essa cirurgia sobre a questão da intercorrência médica urgente. E aí o STJ entendeu que sim, e que o plano ele deveria ser responsável pelo atendimento emergencial. Ok. Como que a legislação brasileira define o conceito de atendimento de emergência, especialmente no contexto da saúde suplementar? Olha, Tiago, é o seguinte, a lei dos planos de saúde, ela é a Lei 9.656 de 1998, né? É uma lei antiga e no artigo 35C ele define emergência. Então tem a situação de emergência como uma situação que implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. Então isso é a definição de emergência dentro do artigo 35C. E esse risco de lesões irreparáveis ao paciente ele exige tratamento imediato. Grava bem, tratamento imediato. Então, portanto, qualquer evento que coloque em risco a integridade física deve ser atendido pelo plano, ainda que esse tratamento imediato decorra de um procedimento inicial sem uma cobertura contratual. Então, nós estamos querendo dizer que a cirurgia eletiva, alguns casos, não tem cobertura do plano de saúde, mas a intercorrência médica, a lesão ou risco de lesão irreparável garante a cobertura
ou o atendimento do plano, mesmo sem uma previsão contratual ali do plano de saúde com o consumidor. Então, isso gera, portanto, ali a situação de risco, de eliminar o risco ou de dano ou de lesão irreparável ao paciente. Doutor Roberto, e por que mesmo sendo uma cirurgia eletiva e com finalidade estética, o STJ entendeu que o plano de saúde deve cobrir as complicações ocorridas durante o procedimento? Olha, Tiago, é o seguinte, o que importa aí, no caso, não é a natureza da cirurgia inicial, tá? Não é a forma como ela foi feita, a cirurgia, mas o caráter emergencial da complicação. Nós estamos falando da saúde das pessoas e do risco de lesões ou do próprio risco de vida da pessoa, né? Do usuário do plano de saúde. No caso aí específico da decisão, foi necessária a transfusão de sangue e hemograma. Para que isso? Para preservar a vida da pessoa, né? A vida e a saúde do paciente. Então, foi necessário, foi uma complicação de caráter emergencial. E a lei e a regulação da ANS, elas obrigam a cobertura em situações emergenciais, independentemente da origem. Então, o ponto central, aí, a questão aí da cirurgia com finalidade estética, ela não é o mais importante. Nesse caso, a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde se deu em razão do caráter emergencial da complicação. Por isso que a transfusão de sangue e o hemograma, que são considerados importantíssimos, tiveram a decisão favorável do STJ, os planos de saúde possam cobrir esses procedimentos, né? Ok. Doutor Roberto, e qual que é o papel do artigo 35C aí da Lei 9.659 de 98 na fundamentação dessa decisão, desse acórdão? Então, o artigo 35C da Lei 9.656 de 98, ele foi a base toda que fundamentou a decisão, né? E o que ele diz? Ele obriga os planos de saúde a cobrirem atendimentos de urgência e emergência. Tá? Então, o artigo 35C, ele traz essa obrigação para que os planos de saúde cubram atendimentos de urgência e emergência. E a nossa ministra Nancy, ela reconheceu que houve uma complicação durante a cirurgia. Então, nesse caso específico, teve a complicação. E essa complicação, ela se enquadrou na previsão do artigo 35C, previsão legal do artigo 35C, que cobre, né, ele determina que os planos cubram atendimento de urgência e emergência. Então, o plano não pode se eximir da responsabilidade, alegando que a cirurgia estética não tinha cobertura, né? E se assim o fizer, se os planos de saúde negarem cobrir esse tipo de situação, é caso para que as pessoas busquem, sim, a ajuda o auxílio, né, do Poder Judiciário. E a resolução normativa 465 da ANS também foi mencionada aí pela relatora ministra Nancy Andrighi no voto, né? Como que esse normativo se aplica nesse caso? Então, a nossa ministra, doutora Nancy Andrighi, ela foi muito feliz, né, em mencionar o artigo 11 da resolução normativa 465. Essa resolução, ela determina o quê, né? Determina que planos de saúde devam cobrir complicações clínicas e cirúrgicas. Então, essa resolução, ela é como se fosse uma extensão do artigo 35C, né? Os planos de saúde, eles têm a obrigação de cobrir complicações, lembrem da palavra, clínicas e cirúrgicas. Então, trazendo aqui para os ouvintes de uma forma prática, é porque as cirurgias, elas podem ter complicações. Você tem risco, né? Toda cirurgia tem um risco cirúrgico. E esses riscos de complicações é o que nós estamos debatendo aqui hoje. Nós estamos falando sobre as complicações e sobre a eventual cobertura dos planos de saúde com relação às complicações clínicas e cirúrgicas. E o artigo 11, ele trouxe exatamente isso, ele traz exatamente isso. Mesmo que essas complicações resultem de procedimentos não cobertos,
desde que esses procedimentos de emergência estejam dentro do rol da ANS. Então, a operadora ela tem o dever de prestar a cobertura, e isso foi decisivo para o STJ reforçar a obrigação da operadora. Então, é esse que é o cerne aí da questão, né? O plano tendo a obrigação de cobrir complicações clínicas e cirúrgicas que resultem de procedimentos não cobertos. E por que o fato de o hospital ser conveniado ao plano do paciente influencia aí na obrigação de cobertura dos procedimentos de emergência? Então, primeiro, vamos lá. Hospital conveniado ao plano da paciente. O que isso significa dizer? Existe uma previsão contratual, primeiro, né? Porque se existe uma previsão contratual, quando o plano de saúde ele é vendido ao consumidor, o consumidor ele recebe um rol dos hospitais que atendem, né, aquele serviço. Então, ele já compra o plano de saúde, mas ele compra o plano de saúde com o oferecimento daqueles hospitais que são conveniados. Quando você vai lá e faz o contrato com o plano de saúde, você está fazendo o contrato, mas você está sabendo em quais hospitais você vai ter o atendimento, você vai poder ter aquele atendimento. Então, isso é muito importante. E por que também, né? Porque se a cirurgia ela foi realizada em um hospital credenciado ao plano, ou seja, aquele hospital já era previsto na assinatura do contrato, o consumidor já sabia que aquele hospital prestaria o serviço em caso de uma necessidade, então a operadora ela não pode negar esse atendimento emergencial que foi realizado. A lógica desse credenciamento é justamente assegurar que em situações de urgência o paciente ele tenha cobertura integral dentro da rede conveniada. Então é muito importante, né? Você tem todo um aparato contratual que foi vendido ao consumidor, e agora falando diretamente como né, do direito ao consumidor, você comprou um plano de saúde, mas você comprou por trás desse plano de saúde, você comprou um pacote de rede de hospitais credenciados e conveniadas ao plano do paciente, entendeu? Doutor Roberto, e essa decisão, ela trata da distinção entre procedimento estético e atendimento emergencial, né? Quais são os critérios para essa diferenciação? Olha, Tiago, é o seguinte. Primeiro, a gente tem que saber distinguir o que é um procedimento estético de um atendimento emergencial, tá? O procedimento estético, ele é eletivo, ele é opcional e, geralmente, ele não tem cobertura contratual, tá? Então, é algo estético que não é previsto ali, é uma opção do consumidor. Eu quero fazer essa cirurgia aqui estética. Ah, por quê? Porque é um desejo meu, tá? Então, não é algo necessário do ponto de vista da saúde da pessoa. É algo que ela escolhe, né? Ela está ali dentro do quadro de optar por ter ou não ter aquilo ali, fazer ou não fazer aquele procedimento estético. Já o atendimento emergencial, o atendimento emergencial, ele tem uma situação bem diferente, né? Porque ele ocorre a partir de uma situação inesperada. E qual é o problema, né? Essa situação inesperada, ela pode o quê? Ameaçar a vida ou a integridade do paciente. O atendimento emergencial, ele tem essa característica. Primeiro, é uma situação em que o paciente não escolhe e é uma situação que ameaça a vida ou a integridade dele. O critério que você me perguntou não é a natureza da cirurgia inicial, mas sim o risco imediato à saúde da pessoa. E essa decisão, desse processo especificamente, ela trata exatamente disso, sobre o risco imediato à saúde da pessoa. Por isso que a gente precisa saber diferenciar esses dois critérios, né? De procedimento estético e de atendimento emergencial. E aí, só para ilustrar, eu posso trazer um exemplo aqui para vocês, né? As cirurgias aqui bariátricas, por exemplo. Paciente bariátrico, a pergunta é, esse paciente, ele realiza um procedimento estético ou um atendimento emergencial? E aí, já também é uma decisão
já majoritária que entende que o paciente que precisa fazer a cirurgia bariátrica, e aí nós temos várias outras cirurgias também, mas eu vou especificar bem claramente a cirurgia bariátrica, esse paciente, ele tem a necessidade de fazer isso aí. Por quê? Porque essa situação de obesidade, ela é uma doença. E aí, essa situação, quando ele já chega ao ponto de fazer a cirurgia bariátrica, é porque ele tem uma ameaça à vida ou à sua própria integridade. E aí, as cirurgias bariátricas, elas entram também no rol de atendimento emergencial. E para a gente finalizar aqui, doutor, de que forma essa decisão ela reafirma a função protetiva aí do direito do consumidor no âmbito da saúde suplementar, especialmente em situações de urgência e de emergência? Olha, Thiago, vamos lá. Essa decisão, ela é um avanço para as pessoas que são usuárias de plano de saúde, tá? Ela é um avanço, ela é uma conquista para essas pessoas. É muito importante do ponto de vista jurídico também, porque isso traz jurisprudência para essas situações, né? Então, essa decisão ela vai reafirmar que a saúde suplementar ela está subordinada também aos princípios de defesa do consumidor. Muito importante falar isso. E esses princípios, eles asseguram a proteção da parte mais vulnerável. Então, essa decisão, ela traz exatamente isso. Porque se você for parar para analisar, quem é a parte mais vulnerável? É a pessoa que está ali precisando de procedimentos emergenciais ou é a operadora do plano de saúde? Então, o STJ, nessa decisão, ele deixou claro que, em situações de urgência, o direito à vida e à saúde, ele deve prevalecer sobre as cláusulas restritivas do contrato. Nós temos um contrato que restringe, mas nós temos do outro lado o direito à vida e à saúde, tá? E isso fortalece o caráter protetivo do sistema jurídico em favor do paciente. Então, essa decisão, eu costumo dizer que é uma vitória, é uma conquista para as pessoas que pagam plano de saúde no nosso país. Ok, doutor Roberto de Almeida Milhavaca, muito obrigado por essa sua participação aqui no STJ no seu dia. Muito obrigado. Queria deixar um abraço a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Um abraço principalmente às pessoas que precisam pagar o plano de saúde, que têm essa necessidade. A gente sabe que a saúde do nosso país é complicada, por isso que a gente recorre muitas vezes, né, à saúde particular, que seria os planos de saúde, né, para que a gente tenha acesso à saúde de uma forma mais fácil, de uma forma menos dolorida. E eu gostaria de deixar aqui para todos que precisem e que estejam em situação de vulnerabilidade, às vezes com alguma negatória do plano de saúde, para que essas pessoas não deixem de procurar os seus direitos, procurem auxílio dos advogados, procurem auxílio da justiça, porque a justiça está aí exatamente para fazer com que esses casos possam servir de exemplo para a nossa sociedade e levar a justiça para todo mundo. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.